Olá, eu sou a Teacher Si Locatelli e neste Minuto de Inglês nós vamos falar sobre os verbos auxiliares e os modais. Eu vou falar sobre alguns, eu já fiz alguns vídeos falando sobre os modais, recentemente fiz um com a diferença entre may e might, vou deixar aqui na descrição para que você assista. E este vídeo vai tratar também sobre a terceira regra para conjugar os verbos em inglês. Eu sempre digo que há uma regra exclusiva para o verbo to be. Recentemente fiz um vídeo falando sobre isso, também vou deixar aqui na descrição para que você domine essa regra de uma vez por todas. E também existe uma outra regra na qual você vai aplicar para todos os verbos. E é muito bacana porque você aprende uma regra só e você consegue falar sobre todos os verbos: viajar, comer, brincar, beber, enfim, todos eles. E essa que nós vamos falar hoje é a terceira regra, que vai falar de como funcionam os modais. Se você já gostou dessa ideia, deixe seu like e verifique se você ainda não é inscrito neste canal. Se for o caso, se inscreva, porque neste canal você terá muitas dicas de inglês, e ative o sininho, porque quando nós estivermos fazendo uma live com uma super aula, o YouTube vai te enviar uma notificação. Você sabe que nós temos o can, que significa poder, é o presente ali, e ele é usado para todas as pessoas, ok? Por exemplo, eu posso, I can, você pode, you can, ele pode, he can. Sim, todas as pessoas, simplesmente você vai colocar o can, não tem uma diferença de conjugação como nas outras regras, ok? Você tem também o could. Qual é a tradução de could? Ele pode ser o passado do can, ou seja, eu pude, ele pôde, eles puderam, ok? O passado de poder. E também vai servir para todas as pessoas, ok? Eu pude comprar um carro porque eu tinha dinheiro. I could buy a car because I had money. E esse could também pode ser, olha só, uma condicional do futuro. E ali ele tem uma tradução de poderia. E também vai ser usado para todas as pessoas. Eu poderia ir ao cinema com você. I could go to the movies with you. Ele poderia comprar um carro. He could buy a car. Se ele tivesse dinheiro e assim por diante, tá? Então, o que nós vemos logo de cara nos modais? Você vai usar só o modal e ele serve para todas as pessoas. Poder é o can, é o presente. Could pode ser o passado do can e também pode ser essa condicional no futuro. E assim como o can, o could ele tem uma tradução. Poderia ou o passado lá, o pôde para todas as pessoas. Agora, o nosso terceiro modal de hoje é o should. O should tem uma tradução. Should significa deveria, é uma condicional no futuro. Quando eu digo, por exemplo, aos meus filhos, você deveria estudar agora. You should study now. Você deveria estudar mais. You should study more. Você deveria ir com eles. You should go with them. Geralmente é usado ali esse should para dar um conselho, é o deveria, ok? Tem tradução também. Por que eu estou dizendo isso tem tradução? Porque se eu digo poderia, could, deveria, should, toda vez que eu quisesse falar iria, compraria, beberia, iria, venderia, teria que ter uma palavrinha nova? Não. Aí eles pensaram, vamos criar um coringa. E esse coringa colocado junto com o verbo vai fazer essa função de condicional no futuro, vai deixar o próximo verbo no iria. Por exemplo, como é ir? To go. Eu vou. I go. Eu iria. Vamos usar esse coringa, que é o would. Would não tem uma tradução específica, ele deixa o próximo verbo nessa condicional, fazendo assim esse iria. Eu iria, I would go. Eu iria ao cinema com vocês se eu tivesse dinheiro. I would go to the movies with you if I had money. Ok? Então, eu iria, I would go. Eu compraria, I would buy. Eu venderia, I would sell. E pode ser usado para todas as pessoas. Eles beberiam, they would drink. They would drink. Ela viajaria, she would travel.
E note que isso não é nenhuma novidade, nós já usamos o modal, só que nós conhecemos ele como auxiliar do futuro, é will. O will também é um verbo modal e ele faz o futuro, ele deixa todos os verbos no futuro, É como se fosse o nosso eu irei, eu comprarei, eu beberei. I will drink, eu beberei. Eu comerei, I will eat. Eu viajarei, I will travel. Então, will é a certeza, é o futuro ali. E o would é a probabilidade, eu beberia, I would drink. Gostou desse coringa? Você já sabia que a tradução do would, na verdade, não existe? Ele é um coringa para o próximo verbo, fazer ali aquela condicional. Mas eu lembrei agora de mais um modal que eu quero compartilhar com vocês e esse tem uma tradução. Ele é muito parecido com o should, que é o deveria, só que ele é mais forte, ele não é um conselho, você deveria, não. Ele quer dizer você deve, não é um conselho, uma coisa mais suave, é uma coisa mais enfática. Você deve estudar agora. Uma mãe que já está brava com o filho ali. É o must. Must é o dever. Então eu digo, you must study now. Você deve estudar agora. They must stay here. Eles devem ficar aqui. E você percebeu que quando eu digo ficar, they must stay, eu não uso o to do infinitivo ali do stay. Você sabe, se você me acompanha, se você é meu aluno do curso completo, você sabe que você tem que dizer ali no meio quando você quer falar ficar, comprar, beber. No infinitivo você tem que usar o to drink, to stay, to eat. Eu gosto de comer, I like to eat. Mas os modais têm essa característica de não precisar desse to. Eles não gostam do to do infinitivo, não. Então, olha só a comparação. Eu gosto de comer, I like to eat, porque to eat é comer, ok? Eu gosto de jogar, I like to play, belezinha. Mas se eu usar um modal, eu posso comer, eu digo I can eat, sem o to. Eu posso jogar, I can play, ok? Para você não usar ali esse to depois de um modal. Eles são meio metidinhos e não gostam desse to do infinitivo. Não precisa para eles, ok? Então, resumindo o que nós vimos até agora. Presente, poder, can. Passado, eu pude, eles puderam. Could, que também é o poderia. Eu poderia, I could, ok? Nós vimos que o should é o deveria, mas se você quiser obrigar ali, dizer que você deve, você vai dizer must. You must, você deve. E nós vimos que, para não ficar inventando uma palavrinha com tradução para todos os verbos, nós usamos o would mais o próximo verbo para dizer ali que você faria alguma coisa. I would, algum verbo ali, eu jogaria, I would play, por exemplo, ok? Tudo isso foi na forma afirmativa, mas se você quiser fazer uma negativa, como você faria? É muito simples, você não vai usar nada de don't, doesn't, muito menos didn't, você vai usar o not, assim como na regra do verbo to be. Então você vai dizer o verbo e acrescenta not. Por exemplo, eu posso, I can, eu não posso, I cannot. Eu não pude, I could not. Eu não poderia, I could not também. E se eu quiser falar para você, você não deveria, you should not. Você não deveria ir, you should not go. Você não deve ir, you must not go. E ali, would também vai ficar usando not da mesma forma para fazer a negativa. Se eu quiser falar, por exemplo, você não iria ao cinema se você soubesse qual é o filme. You would not go to the movies. You would not go to the movies. Aí o resto da frase, ok? O importante aqui é you would not. Agora vamos falar na forma abreviada. Would not vira wouldn't. Must not quase não é usado da forma abreviada, você vai ver geralmente 99% dos casos must not. Existe sim uma forma abreviada para ele que é o mustn't. You mustn't, você não deve, mas como eu disse, você vai ouvir mais o must not. A forma abreviada de should not, shouldn't. E a forma abreviada de could not, couldn't. A forma abreviada de cannot, can't ou cannot, ok? E agora faltou
A forma interrogativa. Para fazer uma pergunta, você também não vai usar um auxiliar do ou does. E lá na regra do verbo to be, você vê que nós invertíamos o verbo com a pessoa. É exatamente o que acontece aqui. É exatamente da mesma forma que você já conhece com o will para fazer uma pergunta no futuro. Nós não usamos o will na frente. Por exemplo, você irá? Para fazer uma pergunta, will you go? Will you go? Da mesma forma, os modais vão ficar ali na frente para fazer uma pergunta. Você pode? Can you? Você poderia? Could you? E é bem legal esse could you, que a gente usa muito para pedir as coisas, né? Você poderia me dar alguma coisa? Could you give me that? Você poderia me dar aquilo? E também para fazer uma pergunta com o should. Should you? Você deveria? Ou, neste caso, nós usamos should I? Deveria eu ficar aqui? Should I stay here? Esperando por você, por exemplo. E aqui você não lembra daquela música? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? É exatamente este modal que está sendo usado nessa música. Nós temos também o must. Por exemplo, se eu quiser perguntar, eles devem comprar a passagem hoje? Must they buy the ticket today? Must they? Must you? Para todas as pessoas também. Olha como esse modal é bem legal, né? Esses modais, na verdade, todos eles para todas as pessoas, você não precisa mudar. E o would também. E onde nós vemos esse would? A todo momento. Você gostaria? Aí ele ficou um pouquinho longe do gostar. A pessoa ficou no meio. Ele vai no começo para fazer uma pergunta. Would you like? E isso nós usamos muito. Você gostaria de uma xícara de café? Lembrou do Chaves? Would you like a cup of coffee? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Esse some pode ser algum, pode ser um pouco de. Would you like some cake? Você gostaria de algum bolo? É muito usado para oferecer algo, ok? Would you like? Você gostaria. Would you like? Você gostaria de algo. Viu só como esses modais facilitam as nossas vidas? Eu espero que você tenha entendido a diferença dessas três regras. Assista aos vídeos anteriores que eu vou deixar aqui na descrição e também ao vídeo do may e do might, que são dois modais que eu não abordei neste vídeo para não ficar enorme. Aqui você tem a base, mas o may e o might também são muito importantes. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para que você assista. Envie esse vídeo para os seus amigos que estão estudando inglês, que gostam de inglês. E olha só uma dica. Se você dominar essas três regras deste vídeo e os outros que estão na descrição, você tem ali cerca de 80% da gramática da língua inglesa, porque você vai saber falar sobre passado, presente, futuro, condicionais e saber a diferença da regra do verbo to be e de todos os outros verbos. Sabendo isso, com uma boa quantidade de vocabulário, você consegue fazer qualquer frase. E aí, para não travar, é só usar a nossa metodologia de bloquinhos. Se você quer a minha ajuda para usar essa metodologia de bloquinhos para fazer com que suas frases fiquem enormes e que você flua na hora de falar, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Espero que você tenha gostado. God bless you so much. See you soon.